Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa, Química com você. Hoje nós estamos tratando o tema massa atômica, massa molecular e massa atômica de um elemento. Então como é que nós vamos estar tratando cada um desses tópicos que vai estar envolvendo a questão da massa? Quando falamos em massa atômica e massa molecular, nós primeiro precisamos lembrar que trata-se de um mundo microscópico, algo que nós não podemos pesar em balança, mas nós vamos estar entendendo como é que esse processo acontece, porque a parte de estar medindo sempre vai precisar de uma referência. Então, quando nós utilizamos a questão de 1 quilograma, nós temos uma referência para representar essa massa. Quando falamos sobre volume, também temos uma referência para representar esse volume. E assim são todas as medições, baseadas em referências. A massa atômica refere-se à massa de um átomo. Lembrando que o átomo é a menor unidade da matéria, considerando o seu conceito. Nós entendemos que o átomo ele é formado por prótons, elétrons e nêutrons, que são menores do que o próprio átomo. Então, dentro do conceito de átomo, a gente vai levar em consideração como ele sendo a menor partícula, a menor parte da matéria. Mas nós temos as partículas que fazem parte do próprio átomo, que automaticamente são menores do que ele. Diante disso, nós vamos estar entendendo que a massa atômica ela foi compreendida quando se utilizou uma referência. Então, a referência para chegar a essa conclusão é o elemento carbono. Então, como foi que eles decidiram estabelecer uma referência? Eles colocaram o seguinte: 1/12 da massa do elemento carbono vai representar uma unidade. Então, essa unidade que 1/12 da massa do carbono representa é justamente a referência para determinar a massa dos elementos. Automaticamente, nós vamos entender o seguinte: o oxigênio tem 16 U. Esse U ele está relacionado a 16 unidades. Então, significa que a massa do oxigênio são 16 vezes maior do que 1/12 da massa do carbono. O próprio carbono, 12U. Então, significa que são 12 vezes maior do que 1/12 da massa do próprio carbono. Por quê? 1/12 representa uma unidade. Se o do oxigênio é 16 unidades, 16 vezes maior do que a massa referente a 1/12 da massa do carbono. Nitrogênio, 14U. Então, 14 vezes maior do que 1/12 da massa do carbono. Esses valores, hoje, nós não precisamos mais calcularmos, tá? Porque são valores que já chegam calculados para nós. Então, a gente precisa apenas compreender como é que esse processo ele acontece. Então, cada elemento químico vai ter uma massa atômica, ou seja, uma quantidade que representa quantas vezes aquela massa ela é maior do que 1/12 da massa do elemento carbono. Então, isso é o que representa a massa atômica. Aqui nós temos a massa molecular. Então, a massa molecular ela já vai ser a massa referente a uma molécula. Então, a palavra molécula ela vai estar relacionada a compostos que apresentam ligações covalentes, especificamente, porque caso ele não apresente ligações covalentes, ele vai ser chamado de um composto iônico. Então, sendo um composto molecular, certo? No caso, eu tenho aqui o C6H12O6. Todos esses elementos, carbono e oxigênio principalmente, são halogênicos, são elementos ametais, não halogênios, ametais. Já o hidrogênio,
é um elemento que, ligado aos ametais, ele vai estar formando uma ligação também covalente, que tem como característica principal o compartilhamento de elétrons. E no caso de compostos, sejam eles iônicos ou moleculares, sempre que passa da junção de dois ou mais átomos, nós vamos ter um composto. Quando nós temos uma representação onde nós vamos estar apresentando aí apenas elementos iguais, seja O3, S8, então a gente vai estar observando que também é possível fazer a determinação da massa dessas substâncias. Então, aqui já tem uma diversidade de elementos. Quando é apenas o mesmo elemento, se torna mais fácil. Mas quando tem uma diversidade de elementos, então a gente vai ter uma atenção maior para a determinação da massa dessa molécula. Então, como é que ocorre o processo para a determinação da massa de uma molécula? Primeiro, nós vamos identificar quais são os elementos que estão presentes nessa molécula. Então, nós temos aqui o elemento carbono, nós temos o elemento hidrogênio e nós temos o elemento oxigênio. Cada um desses participam dessa molécula com uma quantidade de átomos, ou seja, o carbono apresenta 6 átomos, o hidrogênio apresenta 12 átomos e o oxigênio também apresenta 6 átomos. A partir da identificação dos elementos que estão participando daquela molécula presente, como também a quantidade, então agora nós vamos estar multiplicando a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio pela sua respectiva massa. Por exemplo, nós temos aqui o carbono, que apresenta uma quantidade de 6 átomos, tá? Vezes a própria massa do carbono. Então, essa massa ela é fornecida no momento em que uma questão ela for abordada. Então, nós temos também o hidrogênio. A quantidade de hidrogênio são 12 vezes a massa que o hidrogênio ele apresenta. Então, a massa é 1. E o próprio oxigênio, que são 6 oxigênios, vezes a sua respectiva massa. Então, eu tenho aí a massa dos 3 elementos que participam da molécula. Após isso, nós vamos estar fazendo a multiplicação. Então, ou seja, eu tenho 6 vezes 12, tá? Então, aqui eu vou ter 72. 12 vezes 1 vai dar exatamente 12. E eu tenho 6 vezes 16, que no caso vai dar 96. Então, com o resultado da multiplicação, agora nós fazemos uma soma. Então, essa soma é justamente o que vai determinar a massa molecular, tá? Então, nós temos aqui a soma de 72, 12 e 96. Então, a massa dessa molécula vai ser 180 unidades, ou seja, 180 vezes maior do que 1/12 da massa do elemento carbono. É justamente a massa dessa molécula, tá? E aí vem massa atômica de um elemento. Aqui tem apenas a massa atômica, mas aqui tem a massa atômica de um elemento. Então, como é que a gente determina a massa atômica de um elemento? A massa atômica de um elemento, ela vai ser a média ponderada referente aos isótopos que existem daquele elemento. O exemplo que nós temos aqui é o neônio. Então, se você for lá na tabela periódica, você vai localizar o neônio na família dos gases nobres. É um grupo de elementos químicos que apresentam uma característica específica na sua configuração eletrônica que não
faz com que nenhum dos elementos que pertence a esse grupo necessite estabelecer ligações químicas com outros elementos. Então, eles são chamados de gases nobres. Então, o neônio é um dos gases nobres. Na natureza, existem 3 tipos de neônio. Existe o neônio de massa atômica 20, neônio de massa atômica 21 e o neônio de massa atômica 22. Digamos que você vai determinar um cálculo e você precisa usar a massa do neônio. Aí vem a pergunta, qual massa que você vai utilizar? 20, 21 ou 22? Então, você vai ficar nessa dúvida, porque como é que eu vou determinar um cálculo que eu preciso utilizar a massa do neônio, porém eu tenho 3 massas, porque eu tenho 3 tipos de neônio. Esses 3 tipos aqui são chamados de isótopos. Então, esses isótopos, eles existem na natureza em porcentagens diferentes. Ou seja, dos 3, o que mais é abundante é o neônio de massa 20. O de massa 21 é o mais raro, 0,26%. E o segundo mais abundante é o neônio 22, que ele apresenta 8,82%. Então, o que é que foi estabelecido? Para determinar a massa atômica dos elementos, vai usar a massa, uma média ponderada da massa referente a cada isótopo que aquele elemento ele apresenta. Então, essa média que vai ser encontrada é justamente a massa que é utilizada na tabela periódica e ela vai servir como referência para qualquer cálculo. E aí, como é que a gente estabelece esse cálculo? Olha só. Primeiro, nós utilizamos a porcentagem vezes a massa atômica do primeiro elemento. Depois, mais a porcentagem vezes a massa atômica do segundo isótopo. Mais porcentagem vezes a massa atômica do terceiro isótopo. Então, vamos estar fazendo esse cálculo e mostrando como é que você monta esse processo. Então, eu tenho aqui a massa atômica do elemento que eu quero encontrar. Então, vamos começar. Primeiro, nós temos aqui a porcentagem do primeiro isótopo, que é 90,92, vezes a massa do isótopo de referência à sua porcentagem. Segundo isótopo é o isótopo 21. Então, a sua porcentagem, 0,26, vezes 21. Mais a sua terceira porcentagem, referente ao terceiro isótopo, vezes a sua massa, são 22. Tudo isso dividido por 100, que a gente está fazendo aqui uma média ponderada. Então, fazendo todas as multiplicações, tá, de cada um deles, fazendo multiplicação e depois fazendo a soma, certo? Nós vamos encontrar esse resultado aqui, ó. Então, a massa atômica vai ser igual a 2017,9 dividido por 100. Então, essa é o resultado. Porém, eu vou dividir por 100. Então, dividindo por 100, você vai encontrar 20,179. Que aí você pode fazer o arredondamento. Esse arredondamento você pode deixar igual a 20,18. Então, essa é a massa atômica do elemento neônio que você encontra na tabela periódica. Existem alguns processos de arredondamento que aqui podem ainda arredondar esse para 2, porque como ele é maior que 5, então o número da frente você acrescenta mais 1.
Então ficaria 20,2. Isso acontece, algumas tabelas vão trazer esse valor. Enfim, então esse é o processo para determinação da massa atômica de um elemento. Para fazer esse cálculo, você precisa dos isótopos, das suas respectivas porcentagens e das suas respectivas massas. Veja que o valor do número atômico é o mesmo, porque trata-se de um isótopo. Então, galera, finalizamos aqui a nossa aula sobre massa atômica, que é a quantidade de vezes que ela é maior do que 1/12 da massa do carbono, massa molecular, que é a massa de uma molécula, e aqui a massa atômica de um elemento. Então, até a próxima aula. Forte abraço, espero que vocês tenham curtido.